Olá, amigos, estamos aqui no podcast, rapaz. E também no YouTube. No YouTube, para falar um pouquinho de futebol com você. Fábio Seródio, Sim. nós já ouvimos várias frases Sim. no futebol e na vida. Eu era feliz e não sabia. É uma delas. Puxa. É uma delas, Vou falar para você. Agora, inclusive a gente citou, eu citei isso num comentário no nosso site. Sim, Entra lá eu vi. no site, hein? Olha, antes o Corinthians jogava feio, mas era bonito. Sim. E agora tenta jogar bonito e faz feio. Será que o torcedor começa a pensar assim, poxa, a gente era feliz e não sabia? Mas aí você vai valorizar o futebol por resultado. Mas não interessa. Como diria Felipão. Mas é ruim ganhar? Ah, mas o Felipão não definia o futebol do resultado? E ganhou pouco o Felipão? Perdeu de 7 da Alemanha. Ah, e ganhou de 2-0 da Alemanha na final da Copa. Olha o resultado. O Felipão é técnico campeão do mundo, cara. Ué, Campeão de Libertadores 2 vezes. Campeão brasileiro. eu não estou tirando mérito, tô só Não, falando. como não? Você tá lembrando só do tô 7x1? acrescentando que 7x1 7x1 foi Nessa atípico. sobremesa tem chantilly amargo. Tem, Eu vou fazer tem o quê? também, tem. Chocolate amargo. Tá, chantilly amargo. é. Você pode zoar tudo, fazer o quê? Cerveja Faz parte do alemã, jogo. né? Cerveja amarga. Faz parte do jogo. Agora veja você, o Corinthians nos últimos 10, 12 anos ganhou Copa do Brasil, Libertadores, Mundial de Clubes, ganhou Paulistão várias vezes, pode ser tetracampeão agora ainda, Sim. ganhou 3 campeonatos brasileiros, Tudo jogando feio. mais ou menos no estilo Foi campeão defensivo. invicto da Libertadores da América. Sim, jogando bem, mas defensivamente. Deu um pau no Eu- Boca Juniors lá e cá. Era um time mais pragmático do que espetacular. Você concorda comigo? Sim, espetacular. O de 2015 do Tite ganhou tudo e foi o melhor ataque, melhor defesa, melhor fair play. Eu acho que dessa geração e dos 10 anos foi o melhor em Melhor termos time. técnicos. Melhor técnico, campeão brasileiro 2000. Se bem que o Carille já é com esquema pragmático. Sim. O Carille foi campeão com uma campanha no primeiro turno arrasadora. 2017. Arrasadora. Exatamente. Lembrando o Liverpool de hoje em dia. É. Lembrando o Manchester City Sim. de Guardiola. Vários Foi, pontos à nossa. frente. Agora, o torcedor corintiano fica de olho, porque o Thiago Nunes veio para mudar esse modelo que quer queiram, quer não, foi um modelo vencedor. Você esteve lá, participou mais com diretamente. você, concordo Só com que você. chegou um momento que acho que se extinguiu, né? Não, cansou. Os caras descobriram a fórmula de parar. E também o time piorou. Você não Isso acha que o elenco piorou? Tecnicamente piorou, as reposições não foram bem feitas, muita coisa aconteceu. Até porque, até com uma conversa com um treinador de futebol, você escuta isso, tem um tempo de maturação o trabalho. tem. O Tite, por exemplo, disse que só fica de 3 em 3 anos. Com 3 anos ele perde o boné. Na seleção, eu acho que ele gostou mais. Mas ele só joga fica menos, né? 3 anos. Joga menos. Então, porque tem um tempo de maturação do time, do esquema, tudo isso. O Corinthians veio, conseguiu várias coisas com um esquema que era mais defensivo, pragmático do que arrasador, até porque não tinha jogadores arrasadores, mas era funcional. O Corinthians foi campeão brasileiro com o Jô. E funcionando muito. O Jô funcionando. Jô que na artilheiro do época, time. na nossa opinião, na minha, era jogador até para ser testado na seleção brasileira. Era uma Jogou ótima bastante, opção. Jogou bem. Jogou muito. Também disputou campeonatos, que era aquele quase gol lá, chama, o argentino. Herrera. Faz Ah, mas parte do tinha jogo. ele, tinha o Gil, já naquele time, o Gil agora voltou. Tinha o Renato Augusto, que era muito bom jogador. O Jadson jogando muito. Então tinha um time muito forte, uma defesa muito... O Fagner jogando muito. No primeiro momento, o Fábio Santos jogando muito. O Cássio já estava. Teve o... Mas o time do Ronaldo, que você está falando, com o Fábio. Teve o Chicão. Costa. Sim, mas de lá para cá, o time foi deteriorando. Em 2015, sim, teve um time muito forte. Mas as reposições, você tem razão. Só que repôs com menos qualidade e manteve um esquema que não funcionava Sim, mais. mas mexeu Se pouco esgotou. no setor defensivo. Sim, sim. Esse é o grande segredo do Corinthians. Manteve um período... O Ralf O jogando muito. setor defensivo do Corinthians era praticamente o mesmo. Mudava uma peça em 2 anos. Então, tinha uma sustentação defensiva. Exatamente. E por isso o Corinthians fez um esquema que deu certo. Agora, hoje, Veja mudar você, de- quer jogar saiu o bonito? Paulo André, chegou o Gil. Sim. Melhorou. Há Melhorou. controvérsias, Não, eu acho que o mas Gil é há melhor que o Paulo controvérsia. André. Mas o fato é que o Corinthians tinha o Chicão antes. Tinha. O Corinthians tinha uma maneira de jogar. O setor Felipe jogou defensivo. muito. Felipe hoje joga no Atlético de Madrid. E jogando bem. Jogou ótimo. Com o Tite foi espetacular. Aliás, aprendeu a jogar com o Tite. Aprendeu a jogar com o Tite. Ele era um jogador, mais ou menos ali, enquadrado. virou um no jogador quinto de banco seleção. reserva.
Mas Não, o Corinthians Ralf, teve um antes de esquema. sair, ele teve uma saída, ele voltou jogando bem, depois caiu de produção. Mas naquele momento, ele era um esteio, era um jogador mas é que tá, importantíssimo. Quartarolo, é uma maneira que o time encaixou de jogar. Encaixou, era desse jeito. Quando você quer montar um time que tem sabe propor jogo, que quer desequilibrar a partida, que não seja tão defensivo, as peças são outras. Sim. E também não acontece do dia para a noite. Então, o senhor Thiago Nunes, que jogava dessa forma, defensiva no Atlético Paranaense, jogava no contra-ataque, teve a vantagem em relação ao Corinthians dos últimos anos, que os jogadores de ataque do Atlético Paranaense eram mais agudos, como o Rony, como o Marcelo Cirino. Um jogador Rubem. agudo. Um jogador agudo. Mas ele fez milagre com o Nicão, hein? O São Corinthians não tem esse tipo de O jogador. Nicão era ruim na Ponte Preta, lá virou um bom jogador, hein? No Santos ele era ruim. Na Ponte também. O Atlético Paranaense tem uma maneira de jogar que deu certo. Montar um time para fazer bonito e conseguir resultado requer tempo. Não é do dia para a noite. Ele terá esse tempo, Cerote? Duvido, É mesmo? duvido. Quanto tempo você daria para ele dar a cara a esse time, a cara realmente de time de posse de bola, um time que não dá muito espaço ao adversário e que consegue ganhar jogos e campeonatos? Eu acho que o Corinthians sempre é sujeito a chuvas e Não, trovoadas. não pense no Corinthians. Se você fosse um Não, dirigente, se eu fosse dirigente, deixava ele até o meio do ano, pelo menos. pelo menos. Pelo menos, para ver se dá uma cara no time. Agora, o problema é que o Corinthians só ficou com o Campeonato Paulista e ele está em segundo no grupo, se perde um clássico contra o São Paulo, se depois perde o próximo jogo, aí não há bumbo que resista. É lá é Não há infernal, bumbo que infernal. resista. Então, é esse que é o problema. Só que o cara, quando vai montar o time, ele tem que saber tudo isso. Primeiro, onde ele pode mexer, onde ele não pode mexer, onde ele deve arriscar, onde não deve arriscar. Se ele não faz isso, ele vai sofrer a consequência. Me diga um time que jogou bonito nos últimos tempos, à exceção do Flamengo. O Grêmio teve boas partidas, o Santos teve boas Mas partidas. mas o Grêmio é um estilo de jogo do Grêmio era mais conservador do que Sim, propondo o jogo. mas com o Renato Gaúcho até passou a propor mais Era o de jogo. toque de bola. Porque- O time do porque- Grêmio era toque de bola. Sim, porque aí você vê que muitas coincidências acontecem no futebol. Houve uma geração no Grêmio com jogadores que vieram da base, inclusive o Everton e o próprio Pedro Rocha antes dele, que eram jogadores agressivos. Então se tornou um time mais agressivo. Assim como o Santos. O Santos de 2002, a gente viu o Santos do Leão ser montado. Sim. E se tornou um time ultra ofensivo. Por quê? A geração que veio era uma geração, coincidentemente, uma geração muito ofensiva. Então você consegue jogar dessa forma. Aí você olha para o Corinthians, o Janderson. É ainda uma expectativa. Menino. O menino lá que veio do Fluminense, o Everaldo. É jogador para compor Esse time. já não é, Aí mas chega o Dione Gonçalves, que fez um bom campeonato pelo Fluminense. Sim, bom, chega para ser titular. Pra compor. Mas não, esse vai jogar. Mas Na chega atual- para compor o time, não é compor Isso, o isso. estado. Na atual conjuntura ele joga, eu Joga. acho que vai jogar bem. Então dá para fazer alguma coisa. Agora, é aquela coisa, né? Você já começa a ouvir do torcedor corintiano, poxa, a Mas gente tem não que- tomava esses gols que a gente toma, Tem que dar uma essas cara coisas pro time todas. primeiro, Quartarolo. Mas vai ter tempo. Qual foi o erro, por exemplo, que estrategicamente fez o São Paulo há 2 anos atrás aí? O São Paulo resolveu acordar do dia para a noite e achar que a solução do São Paulo era Cotia. E vamos encher de gente de Cotia aqui, quem sabe vai. Imaginando que um Cilinho da vida fosse ressuscitar e resolver o problema do São Paulo. Miller, Careca, Aí todo esse não pessoal. teve a mesma safra. É que nem vinho. Não teve. Tem hora Se que a você safra pegar não o bate. Palmeiras, o Vanderlei Luxemburgo lá atrás, que tinha Djalminha, Luizão, aí era um timaço. Mas não era nenhum Fez formado 100 lá. gols. Exatamente. Mas hoje, se ele pegar esses meninos que estão surgindo agora, que na minha opinião ele está testando. Tá. Veron, como De Paula, É. Menino, Gabriel Menino. Baby não sei o quê, esses moleques ele está testando. Vai Mas ele esse vai dar uma cara compor de time elenco. compor elenco. Esse é para Tá na compor cara, elenco. compor São elenco. bons jogadores para o futuro. Tem que primeiro pôr no papel o time como vai jogar. E depois mexendo aqui e ali para fazer com que o bolo cresça. O único técnico que nesse momento não tem essa preocupação Quem? chama-se Jorge Jesus. Mas também Porque Jesus tem tá- um elenco à Faz disposição. o que ele quer. Vou falar pra você, quando anuncia a convocação dos jogadores pro time do Flamengo, pros jogos do Flamengo, parece convocação de seleção brasileira. Mas, isso posto, a gente tá aqui com você nesse Jesus podcast não da poupa Spotify. ninguém. Jesus não poupa. Não, Jesus Jesus não poupa ninguém. cobra todo mundo. Mas agora tem 18 Jesus jogadores é assim. de nível, hein? Mas Vai ter que antes botar pra que jogar. tivesse 16. Vai ter que botar pra jogar. Agora, olha,
O torcedor corintiano não tem muito o que reclamar. Apesar de mais uma eliminação na Libertadores, foi até vergonhosa, porque sair contra o Guarani do Paraguai é demais, é time ruim. Mas olha, nessa última década, o Corinthians ganhou demais, gente. Não pode reclamar, mas Não a pode. questão é, Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, o Corinthians descobriu o Guarani do Paraguai. É mesmo? É verdade. Até outro dia, você não viu que tem no distintivo do Guarani tem a cara do Cássio? É verdade. É o Cássio que tá. É só gozação pra cima do Corinthians. Mas, não Mas pode o Corinthians, chorar pelo por- menos na última quarta-feira, no meio dessa semana, quebrou um tabu. Ganhou, Ganhou. mas não levou. Não levou. Faz parte. Você quer ganhar e levar ou você prefere não Bom, ganhar e nem então, levar? já que você falou que daria mais 6 meses para o Thiago Nunes, Ah. você acha que o André Sanches dará esses 6 meses? Tenho cá minhas dúvidas. É. Porque o Andrés... Mas ele não segura técnico? Mas o Andrés, hoje ele tem uns parceiros diferentes. Um é da torcida organizada, o outro é do Clube da O Bote. Gaguinho tá lá ainda? Tá lá. Um é do Clube da Bote, o outro é amigo do cara da torcida. Eu não sei o que esses caras pensam. Sem contar que tem o Fala Muito lá. Fala muito. Ó, a gente voltará ao tema, é claro. O Corinthians sempre é um tema interessante, assim, aqui no Futebol Paulista. Um abraço, até o próximo programa que no nosso importa é o podcast. resultado. Venha pra rede e você também, Futebol em Rede. Um abraço, Cerote. Outro, tchau. Ó, Tchau. continue no Spotify, no nosso YouTube e visite o nosso site www.futebolemrede.com.br. Um grande abraço, até a E próxima. vê a gente lá na UTV. Tchau.